Graça e paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Que bom estarmos juntos de novo, iniciando aí mais uma sequência de lives, por enquanto aqui, né, pelo Facebook, mas a ideia é a gente depois ver um outro meio, né, da gente estar fazendo esses encontros nossos, né, esses vídeos que são muito importantes para a gente manter, né, essa interação ao longo de mais uma jornada de leitura da Bíblia, agora no ano de 2024, tá? Proposto aqui pela nossa igreja, a Igreja Batista do Parque Prazeres. A nossa jornada desse ano é um tanto diferente, né, das outras, porque ela não vai ser uma jornada de leitura da Bíblia toda. Selecionamos 250 capítulos da Bíblia. A Bíblia tem 1189 capítulos, né? Nós selecionamos 250 que contam a história da Bíblia, né? Nos dão aí uma visão panorâmica da Bíblia, tá? Nós fizemos essa seleção de 250 capítulos seguindo, né, a sugestão do roteiro de guia de viagem desta Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Facilitado, que foi publicada pela editora Mundo Cristão, tá? Vem sendo aí publicada desde 2013, essa Bíblia. Então, vai ser uma oportunidade rica da gente estudar a Bíblia, né, passando por toda ela, né, um panorama, né, da história bíblica e fazendo uma leitura de qualidade, tá, irmãos? Não apenas uma mera leitura, né? Mas parando ali para fazer uma reflexão devocional, tá? Quero mostrar para os irmãos aqui, né? Esse aqui é o meu caderninho que eu separei, né? Que eu pedi para os irmãos para cada um fazer o seu também, né? Então, estou incentivando você, né, a participar, né? Separando para você aí um caderninho, tá? Pode ser como esse aqui, certo? Aqui nesse caderno eu colei, né, nosso roteiro, tá? Porque sugestão apenas que eu estou dando para os irmãos, né? Por aqui eu garanto de não perder o meu roteiro, né? Porque eu sei que ele vai estar dentro do caderno, tá colado, certo? E o nosso adesivo, que os irmãos já receberam também aí, né? Quem não recebeu nem o roteiro, nem o adesivo, procura com a gente lá na igreja, tá? Tá lá com a gente, certo? E esse adesivo aqui contém, né, aqui, ó, as perguntas normativas que os irmãos vão usar, né, para fazer a sua devocional. Cada dia a gente vai estudar um capítulo só da Bíblia. Vamos ler apenas um capítulo. Hoje foi Gênesis 1, um livro de inícios, né, o nome da nossa leitura de hoje. E em cima do capítulo 1 de Gênesis, os irmãos vão fazer essas 7 perguntas aqui. Não precisa copiar de novo a pergunta, apenas coloca o número e já responda, tá? É a sua devocional, é como você vai estar vendo aquele capítulo. Então, vou colocar aqui, vamos recapitular as perguntas aqui. Qual mensagem Deus está me trazendo hoje neste texto? Então, é uma coisa sua, né? É por isso que eu não vou usar as lives aqui para compartilhar o meu estudo não, tá? Porque isso é pessoal, certo? Segundo, quais promessas divinas esse texto me faz hoje? Quando eu leio Gênesis 1, que promessas eu encontro ali de Deus para a minha vida, né? Quais ordens Deus me dá hoje a partir desse texto? Ali naquele texto, né, daquele dia, quais são as ordens de Deus que aparecem ali, né? E isso para a minha vida, né? Quem nesse texto é exemplo para a minha vida? Por quê? Né? Então, que personagem ali, ou personagens desse texto, são exemplo, né, para a gente ali? Qual é o princípio eterno contido nesse texto para todos nós? O que é um princípio eterno? É uma verdade que está naquele texto que vale para todos os tempos e para toda a humanidade, né? Interessante você perceber isso. E vai finalizar teu estudo com 2 perguntas. Como eu posso aplicar na prática o ensino do texto à minha vida?
né? De que maneira eu posso aplicar isso? Né? Aí você vai fazer uma aplicação, de repente até alguma situação concreta que está acontecendo na sua vida e que aquele texto ali trouxe uma ideia, algo de Deus para ser aplicado, né? Vai ser uma oportunidade rica. Por isso que é uma coisa muito pessoal, né, irmãos? E vai finalizar com uma oração. Esta é a oração que eu quero deixar registrada no meu diário hoje, tá? Então, olha só que interessante. Você cumprindo esse caderninho aqui, todos os dias você preenchendo seu caderninho com as suas anotações pessoais, o que você vai ter no final do ano, hein? Dia 6 de dezembro, quando terminar nossa leitura, você vai ter aí 250 reflexões suas em textos da Palavra de Deus, né? E vai dar até para publicar isso, quem sabe, né? né? E guardar com muito carinho, né? Esse diário de crescimento espiritual, tá? Nossas lives aqui não vão ser para a gente compartilhar essas perguntas. Como eu disse, elas são pessoais, né? Para a nossa vida. Mas há algo que eu quero compartilhar com os irmãos. A Bíblia de Estudo Facilitado, ela foi editada por 2 servos de Deus dos Estados Unidos, 2 jornalistas, Philip Yancey e Tim Stafford. Eles, na Bíblia de Estudo Facilitado, eles compartilharam várias experiências, várias reflexões muito interessantes, muito criativas, dinâmicas, né? E é isso que eu quero compartilhar aqui nas nossas lives, tá? A leitura do texto, a reflexão pessoal do texto vai ficar por conta de cada um de nós, né? Durante o dia, a gente fazer. Aqui na nossa live, eu vou trazer um algo a mais, né? Aquilo para a gente fechar o dia, né? Com uma reflexão a mais aí em cima do texto, tá bom? Quero saudar nossos queridos irmãos, né? Nas minhas contas que eu estou vendo aqui, já temos 19 irmãos aí participando. Que coisa linda, né? Irmã Cristiane Nascimento, irmã Domares, irmã Valquíria, irmão Carlos Henrique, irmão Isael, né? Brandão, né? Quem mais? Irmã Alda, irmã Nilceli, irmã Simone, irmão David, tá? Irmão Arthur, tá? Irmã Josiane Terra, tá? Quem mais que tá? Irmão Grailson, nossa diaconisa irmã Fabiana também, tá? Juninho, glória a Deus, que bênção, meus irmãos, maravilha, tá? Quero mandar aí um grande abraço para todos, tá? Tem mais irmãos chegando, a irmã Cleusa, né? Chegando aí, seja bem-vinda, minha irmã, tá? Glória a Deus, bênção ter a irmã com a gente aí, irmã Patrícia Rangel, tá? Tá? Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live, né? A gente vai fazer todos os dias por essa hora, tá? Quando houver alguma mudança, a gente pretende aí fazer algo um pouco diferente, né? Talvez não aqui no Face, talvez a gente mude para uma outra forma, né? Porque nem todo mundo tem Face, né? A gente sabe disso. Então, o dia que tiver essa mudança, eu falo para vocês, tá? Aviso lá no grupo, divulgo aí, até no próprio Face mesmo, para quem, né, tá aí no Face. Mas, por enquanto, a gente vai estar aqui no Face mesmo, tá bom? Irmã Adriana, tá? Que bênção, irmã Adriana, irmã Dayana também, Souza. Deus abençoe a vida de todos que estão participando com a gente aí. Amém? Bom, irmã Dayana Rodrigues também chegando aí, tá? Cleusa é sua tia, né, irmã Dayana? Que bênção, glória a Deus, tá? Deus abençoe, tá, irmã Cleusa? Maravilha poder tê-la aí participando com a gente, né, junto com a Dayana aí. Michele, tá? Seja bem-vinda, Michele. Benção aí, nosso abraço aí para a irmã Maria Alice, irmão César, tá? Glória a Deus. Vamos à nossa reflexão, então, de hoje, irmãos. Ao som aqui do meu xará, pianista Cícero Euclides, fundo musical aqui sempre especial, Ninguém Explica Deus, tá? Essa música tem tudo a ver com a nossa leitura de hoje, Gênesis capítulo 1, tá? Um livro de inícios. Deus trabalhando. Vamos então à leitura?
irmão Salvador Carlos, irmão Felipe Machado. Deus abençoe a vida dos irmãos, tá? Sejam bem-vindos aí para participar com a gente, tá? Gênesis 1, tá? Diz assim então a palavra do Senhor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre
todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém? Percebam os irmãos que eu avancei até o versículo 3 do capítulo 2, né? Porque é aqui que conclui mesmo o capítulo 1, tá? A partir do versículo 4, essa mesma história da criação é recontada, só que com outros detalhes. Amém? Quero saudar outros irmãos, né, que chegaram aí, tá? Irmã Salvadora Rosa, irmã Paula Mendes, irmã Maria Augusta, irmã Fabrícia, irmã Ana Cleide, irmã Eliane Vieira, irmã Andréia Sá, tá? Deus abençoe a todos aí, tá? Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos aí entre nós, tá? Nessa nossa primeira live de leitura. Irmãos, quero compartilhar com os irmãos, então, uma reflexão do Philip Yancey e Tim Stafford, os editores aqui da Bíblia de Estudo Facilitado, tá? Pastor Ricardo, Deus abençoe, seja bem-vindo, pastor. Amém? Glória a Deus. Deus trabalhando, tudo, literalmente, começa aqui. Gênesis 2:3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Querida irmã Amanda, Deus abençoe, tá? Toda a família tá vendo aí, tá? Glória a Deus. Teu adeuzinho tá Maria. Viu, Mateus? Um abraço em todos aí, tá? Glória a Deus. A Bíblia começa com palavras que se tornaram famosas. No princípio, Deus criou. Deus, como um artista, modelou o universo. Como compreender a grandiosidade disso? Michelangelo, talvez o maior artista da história, pode nos ajudar a entender. Ele pintou a célebre Capela Sistina de Roma, com o intuito de recontar a história da criação de Gênesis. A experiência dele confirma uma coisa: criatividade é trabalho. Quero até sugerir aos irmãos, quem puder, que depois veja aí na internet uma ilustração, né, da Capela Sistina de Roma, tá? Os irmãos vão ficar encantados com a pintura que esse grande artista Michelangelo, tá, de aproximadamente 500 anos atrás, fez. Algo realmente esplêndido. Um esforço exaustivo. Michelangelo tinha mais de 1.800 metros quadrados de teto para cobrir com arte. Uma área maior que uma quadra profissional de basquete.
Qualquer pessoa que já passou uma nova camada de tinta num teto faz alguma noção da dificuldade física de realizar uma tarefa dessas. O plano de Michelangelo, porém, exigia mais de 300 quadros distintos, detalhados, cada qual desenhado à mão, sem auxílio de imagens geradas por computador ou técnicas de captura de desempenho. Estamos falando aqui, irmãos, do ano 1511, aproximadamente, que foi quando foi feita essa pintura. Portanto, aí, há 513 anos atrás, né? Não tinha nada de computador naquela época, né, irmãos? Cada detalhe desenhado à mão, sem auxílio de nenhuma imagem de computador ou técnicas de captura de desempenho, que se usa hoje, né? Durante 4 anos, aquele artista de 1,65 m de altura, ele era baixinho, né? Dedicou todos os seus esforços à exaustiva tarefa de pintar com pequenos pincéis o vasto espaço acima dele. Às vezes ele pintava em pé, sobre um imenso andaime, com o pincel acima da sua cabeça. Às vezes ele se sentava, com o nariz a centímetros do teto. Às vezes ele pintava enquanto se punha deitado de costas. Suas costas, seus ombros, seu pescoço, seus braços doíam profundamente. Nos dias longos de verão, ele contava com luz para pintar durante 17 horas ao dia, levando consigo comida e um pinico para o andaime de 20 metros de altura. Por 30 dias a fio, dormiu com a mesma roupa, sem mesmo tirar as botas. A tinta gotejava em seus olhos, de modo que ele mal podia enxergar. Congelando no inverno, transpirando no verão, ele pintou até que finalmente o teto já não parecia mais um teto. Ele o havia transformado na representação da criação, com figuras tão reais que pareciam respirar. Nunca antes, nem nunca depois, a tinta e o gesso mudaram tanto de forma. Querida irmã Ilessi, seja bem-vinda, Deus abençoe. Isso, irmã Fabrícia, o renascentista Michelangelo. Tá? Vale a pena os irmãos conhecerem um pouco sobre ele, tá? O milagre da vida. Mas, como bem sabia Michelangelo, sua obra era uma imagem pobre, opaca daquilo que Deus havia criado. Por sobre a abóboda de gesso da Capela Sistina, erguia-se a imensa cúpula do céu de Deus, deslumbrante em sua beleza singela. Montanhas, mares, continentes, todos esses e tanto mais formam a obra criativa de Deus, o artista supremo. O mundo de Deus, tão maior e mais belo que a obra-prima de Michelangelo, é o resultado de uma energia incomparavelmente maior. Conforme escreveu o autor Eugene Peterson, a Bíblia abre com a declaração: no princípio Deus criou, e não Deus estava majestoso no céu, e nem Deus estava cheio de beleza e amor. Ele criou, ele fez algo. No princípio Deus foi trabalhar. Gênesis concentra sua atenção neste Deus, criativo, trabalhador. A palavra Deus aparece 30 vezes nos 31 versículos deste capítulo 1. Agindo, ele conquista nossa atenção. Gênesis é o relato de suas ações, ressoando esplendidamente com o magnífico esforço da criação, juntando os cacos. Gênesis versa também sobre a obra humana, mas a certa altura o tom da narrativa muda abruptamente. Deus mal havia terminado de criar o universo quando a rebeldia humana desfigura a criação, como se fosse um delinquente
pichando a Capela Sistina. Os irmãos imaginam. Os capítulos 3 a 11 de Gênesis retratam uma série de desastres. A rebelião de Adão e Eva, o assassinato de Abel por seu irmão Caim, a iniquidade em todo o mundo provocando o grande dilúvio e a arrogância humana em Babel. De imediato, Deus começa a juntar os pedaços que suas criaturas haviam quebrado. Todo o escopo do universo reduz-se a um único homem. Não um rei, nem um rico proprietário de terras, mas Abraão, um nômade sem filhos. Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Raquel, José. O impulso ascendente a partir do capítulo 12 ocorre por meio da obra de Deus nesses indivíduos espantosamente humanos. Eles estão longe da perfeição e, no entanto, Deus os toma para si e os carrega adiante. Ele lhes promete grandes coisas. Através deles, Deus age com o intuito de restaurar sua obra artística. Sua atividade criadora não parou no 7º dia. Aliás, irmãos, o descansar ali não é tirar uma soneca, porque Salmo 121 deixa bem claro que Deus não dorme nem sequer cochila, né? O descansar ali, irmãos, é simplesmente dizer o seguinte: que bom, terminei, ficou maravilhoso. Descansar ali significa curtir o que fez, né? É o que todos nós muitas vezes esquecemos, né, irmãos? Às vezes a gente faz tantas coisas, mas nem curte aquilo que a gente faz, nem agradece, né? Nem fica feliz de ter feito. Ali Deus ficou feliz, né, de ter feito. Pastor Ricardo, né, contribuindo aí. Sim, o renascentismo foi um movimento, né, que começou na Itália no século XIV, né, ou seja, os anos 1300, né, até o século XVI, que são os anos 1500, tá? Realmente, tá? Obrigado aí, pastor. Gênesis e Apocalipse. Muitos leem o Antigo Testamento como se este retratasse os tempos difíceis antes de Jesus. Mas essa não é uma imagem precisa. Na verdade, Gênesis se conecta ao último livro da Bíblia, Apocalipse. Os primeiros 3 capítulos de Gênesis e os últimos capítulos de Apocalipse são como colchetes de esperança em torno da tristeza da vida marcada por pecado, morte, sofrimento e ódio. Em Gênesis aprendemos que a vida não começou desse jeito. Em Apocalipse descobrimos que tampouco terminará assim. Que bênção, né, irmãos? Contudo, o Antigo e o Novo Testamentos ocorrem no espaço entre esses colchetes. Através de Abraão, através de Moisés e, finalmente, em Jesus, Deus trabalha arduamente para consertar as coisas. Como ler Gênesis? Aqui, irmãos, Yancey e Stafford nos oferecem dicas preciosas, tá? Cada novo livro da Bíblia que a gente for começar a ler na nossa jornada aqui, né? Eu procurarei trazer para os irmãos esses conteúdos assim introdutórios, né, que ajudam a gente a entender melhor os livros da Bíblia. Então, anota aí, tá? Ou depois você volta a esse vídeo e pega devagarinho aí essas dicas. Como ler Gênesis? Gênesis é um dos livros mais apreciáveis do Antigo Testamento, repleto de histórias memoráveis, envolvendo pessoas e acontecimentos. É fundamental conhecer este livro, pois o restante da Bíblia se refere a ele com frequência. Gênesis relata a história de muitos inícios do universo, do pecado e, talvez o mais importante, o início da obra de Deus para restaurar uma humanidade pecaminosa. O livro se divide em 2 seções principais. Os primeiros 11 capítulos adotam uma visão panorâmica, apresentam as origens da sociedade humana, incluindo as conhecidas histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, a Arca de Noé e a Torre de Babel. Irmãos, importante os irmãos entenderem que de Gênesis 1 até Gênesis 11 transcorre
tanto tempo quanto de Jesus até nós. Tá? Aproximadamente aí 2000 anos. Só de Gênesis 1 até o 11. Tá? Aqui, as poucas palavras carregam enorme significado. É preciso compreender uma leitura, irmãos, uma leitura lenta e reflexiva, pois o que ocorre numa só linha pode repercutir pelos séculos futuros. Por exemplo, o pecado de Adão e Eva, sendo o primeiro pecado, tornou-se um emblema da desobediência contra Deus, que a teologia mais tarde vai chamar de imputação de pecado. Romanos 5,12, né? Assim como pela desobediência de um só homem veio o pecado a toda a humanidade, pelo pecado veio a morte, né? Por exemplo. A partir do capítulo 12, Gênesis relata um tipo diferente de história, a de uma única família. O ritmo da história desacelera a fim de revelar as personalidades de Abraão, Isaque, Jacó e José. Esses pais e filhos são cheios de singularidades e falhas humanas. Você consegue reconhecer alguma das características deles em algumas pessoas conhecidas? Ao observar a personalidade plenamente humana desses personagens, tente entender quais eram os planos de Deus para eles como indivíduos e, através deles, para a restauração de toda uma humanidade manchada pelo pecado. E a gente vai ver como que é esplêndido isso, né? Em Gênesis. Pontos altos em Gênesis. Os seguintes capítulos de Gênesis são dignos de nota e estão incluídos no plano de leitura Guia de Viagem pela Bíblia, que é o que a gente está usando aqui, tá, irmãos? Na nossa jornada, tá? Capítulo 1, a história da criação. Capítulo 2, Adão e Eva. Capítulo 3, o pecado invade um mundo perfeito. Capítulo 4, Caim e Abel. Capítulo 7, Noé e o dilúvio. Capítulo 8, o fim do dilúvio. Capítulo 15, a aliança de Deus com Abraão. Capítulo 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. Capítulo 22, Deus põe Abraão à prova. Capítulo 27, Jacó engana seu irmão Esaú. Capítulo 28, Jacó, fugindo de Esaú, sonha com Deus. Capítulo 37, José é vendido como escravo. Capítulo 41, José ascende à segunda posição mais alta no Egito. Capítulo 45, José revela sua identidade a seus irmãos. Se os irmãos olharem bem, todos esses capítulos estão aqui no nosso plano de leitura, tá? Até o dia 16 de abril a gente vai estar lendo tudo isso aí, e para cada um desses capítulos, na live aqui, a gente vai ter uma reflexão, né, bem especial, né, para nossa edificação. Bom, pessoas que você deveria conhecer em Gênesis, a gente também vai ler aqui os perfis delas, né? Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, Abraão, Ló, Ismael, Sara, Isaque, Rebeca, Jacó, Labão, Raquel, Esaú e José. A gente vai conhecer os perfis desses personagens ao longo das nossas leituras, tá? Para finalizar, irmãos, nossa live de hoje, quero terminar com uma breve reflexão da Bíblia de Estudo Facilitado, especificamente sobre a leitura de hoje, Gênesis 1, tá? Um livro de inícios. Gênesis traz o quem e não o como. Gênesis 1 e 31. No princípio, Deus, o quem, né? Criou os céus e a terra. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. A história da Bíblia, e mais, a história do universo, começa com a simples declaração: Deus criou. O restante do capítulo preenche o que ele criou: estrelas, oceanos, plantas, aves, peixes, mamíferos e, finalmente, o homem e a mulher.
Gênesis 1 diz pouco sobre o processo usado por Deus na criação. Não há nenhuma explicação sobre DNA ou outros princípios científicos por trás da criação. Em razão disso, pululam controvérsias na internet, nas salas de aula e mesmo nos tribunais, entre aqueles que enxergam a mão de Deus na criação e os que veem apenas a ação das forças cegas da chamada evolução. O capítulo de abertura da Bíblia, contudo, insiste em 2 fatos. Isso basta para nós como crentes, irmãos. Primeiro, a criação é obra de Deus. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. Essa frase marca o ritmo de todo o capítulo. E aqui, irmãos, permito-me uma humilde observação como teólogo, tá? Disse Deus é o mesmo que Jesus fez, porque Jesus é a palavra de Deus em ação. No princípio era a palavra, o verbo, a palavra em ação. E esse verbo é Jesus. Borboletas, cachoeiras, golfinhos, louva-a-Deus, cangurus, todos esses são ideias de Deus. Esse mundo magnífico é como um museu interativo e prático, exibindo o gênio artístico de Deus. Tudo que vem adiante na Bíblia reforça a mensagem evidente de Gênesis 1. Por trás de tudo na história há Deus. Cada átomo de hélio, cada galáxia espiral, cada criatura viva existe porque Deus assim o quis. Pense em Gênesis 1 a 3 como a assinatura de um artista em uma pintura. Deus está dizendo, isto é meu, fui eu que fiz. Segunda grande verdade que Gênesis 1 insiste é que a criação é boa. Primeiro, a criação é obra de Deus. Segundo, a criação é boa. Como um sino, outra frase ressoa suavemente ao longo do capítulo 1. E Deus viu que ficou bom. Em nossos dias, somos inundados com notícias alarmantes sobre forças destrutivas na natureza. Nossa região aqui, que eu diga, né, irmão, semana passada, que tragédia que foram, né, aquelas inundações. Muitas delas forjadas por nossas próprias mãos. Superbactérias, poluição, mudanças climáticas, derretimento de calotas de gelo, ilhas maciças de lixo flutuando em oceanos. Muita coisa mudou. E muita coisa se estragou desde a criação. Gênesis 1 descreve o mundo intocado que Deus projetou. Todo tipo de beleza que sentimos na natureza hoje ecoa, ainda que vagamente, aquele estado inicial de pureza. Com efeito, a Bíblia abre e fecha com grande parte do mesmo cenário. Um jardim regado por um rio, com seres humanos vivendo na própria presença de Deus. Gênesis 1, Apocalipse 21, 22. As duas cenas são como colchetes de perfeição em torno da história de um planeta seriamente danificado. Em 1968, véspera de Natal, o astronauta Frank Borman fez a leitura de Gênesis 1 durante uma transmissão direta do espaço sideral, no entorno da Terra. Olhando pela janela, ele contemplou a Terra, uma esfera tremendamente bela e assustadoramente frágil, suspensa, solitária, na escuridão do espaço. E sem fiozinho de arame para segurar, tá, irmãos? Hoje, essa é uma visão a que qualquer pessoa tem acesso, não apenas com o auxílio do Google Earth, mas a partir das páginas abertas da Bíblia.
uma questão de vida. Relembre alguma ocasião em que você percebeu de perto a beleza do mundo natural. Você consegue lembrar de algum dia em que você esteve em contato com a natureza, que você ficou simplesmente assim, boquiaberto, e que você falou, meu Deus, que maravilha. Você lembra? Nessa vida tão urbana que a gente vive, né, irmãos? Que pena que a gente tem tão pouco contato com isso. Precisamos buscar mais, né? Contatos assim diretos com essa natureza linda que Deus criou e que o homem insiste, né, em estragar. Justamente porque não está cumprindo o mandato cultural que Deus fez no final do capítulo. Que era para a gente dominar sobre isso aqui, né? Cuidar bem disso, liderar a criação. Amém? Isso, irmã Fabrícia, João 1 a 4. Podemos terminar com essa leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse é o nosso Redentor, Jesus. Amém, meus irmãos? Amanhã, querendo assim o Senhor, os irmãos vão fazer a reflexão sobre Gênesis 2 e nós então vamos compartilhar mais uma reflexão e conhecer o primeiro perfil de personagens, tá? Na nossa leitura de amanhã de Gênesis capítulo 2. Repetindo, porque algumas pessoas chegaram depois, né? Esse aqui é o meu caderninho, ó. Separei um caderno, tá? Tive a ideia, tá, irmãos, de colocar um roteiro colado nele, tá? Essa é uma sugestão que eu dou para vocês. Eu colei o roteiro aqui, que aí eu não perco, né? Não tem como eu perder, porque vai estar aqui dentro do caderninho, que eu vou usar todo dia, né? Aqui, ó. Esse é aquele adesivo que os irmãos receberam lá na igreja. Quem não recebeu, procura lá na quarta-feira com a gente, tá? Amanhã é Gênesis 2, na quarta-feira é Gênesis 3, tá? Então, vamos seguindo aí. Esse adesivo contém o modelinho das perguntas que os irmãos vão, todos os dias, tá, irmãos? Os irmãos vão fazer essas mesmas perguntinhas ao capítulo que os irmãos estão estudando, tá? Primeira pergunta. Qual mensagem Deus está me trazendo hoje neste texto? Me trazendo para mim, é uma coisa pessoal, tá? Isso aqui não é para você compartilhar com ninguém não, tá? Isso aqui é coisa sua, tá? É lógico que você pode dar testemunho disso para quem você quiser depois, né? Mas é uma coisa que você vai tirar, tá? Por isso que eu não vou usar a live aqui para a gente responder essas perguntas não, porque elas são pessoais, tá bom? Segundo, quais promessas divinas esse texto me traz hoje? Tá? Então você vai tirar lá do texto, do capítulo, promessas que você está vendo Deus fazer ali para você. Terceiro, quais ordens Deus me dá hoje a partir desse texto? Você vai ver ali que ordens que Deus dá naquele texto ali e que você está recebendo também para você. Tá? Quarta pergunta, quem nesse texto é exemplo para mim? Né? Quem nesse texto aqui que eu estou estudando hoje, né, se torna um exemplo para a minha vida? E por quê? É importante dizer o porquê. Personagens, né, que vão surgir ali no texto e que são exemplo para a sua vida. Quinta pergunta, são 7. Qual é o princípio eterno contido nesse texto para todos nós? É aquela verdade que vale para o mundo inteiro, para todos os tempos. Né? Todo texto tem, né, um princípio desse. Sexto, como eu posso aplicar na prática o ensino do texto à minha vida? Essa pergunta é muito importante porque aqui você vai pegar o que você aprendeu ali e falar, com base nisso que eu aprendi, isso aqui assim precisa mudar na minha vida. Estou tomando a partir de hoje essa e essa decisão em cima do que eu estou aprendendo nesse texto. Entendeu? Essa é a sexta pergunta. E a sétima, esta é a oração que eu quero deixar registrada em meu diário hoje. E ali você vai escrever uma oração para finalizar o seu estudo. Tá bom? Não precisa repetir as perguntas. É só colocar a data, qual é o capítulo que está sendo estudado e
numerar e já botando a resposta. Tá bom? Todos os dias. Imagina no final do ano, dia 6 de dezembro, 250 reflexões feitas por você em cima de 250 capítulos diferentes da Bíblia. Tá? Numa leitura aí panorâmica. Vai ser demais, né, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Sigam firme, tá? É um capítulozinho só por dia. Depois que você pegar a prática, 15, 20 minutos você consegue fazer. Tá bom? No começo vai ser difícil. Tudo no começo é difícil, né? Mas não desiste, não. Vamos até o final. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, nosso Deus Criador, pela maravilha que o Senhor mostrou ao criar um universo tão maravilhoso, tão espantoso, um planeta que é um cenário de vida para todos nós, e por ter criado nossos pais, Adão e Eva, e a partir deles, por todas as gerações, aqui estamos nós. Oh Deus, como podemos com palavras descrever tais maravilhas? Ninguém explica ao Senhor. Por isso, o nosso silêncio de maravilhamento é a melhor forma, talvez, da gente expressar o que a gente está sentindo. Bendito seja o Senhor, Deus Criador. Perdoe-nos, Senhor. Dizemos isso em nome de todos nós, seres humanos. Perdoe-nos por não estarmos conseguindo cumprir o que o Senhor deixou para nós como incumbência, que é cuidar do planeta. Mas nós aqui, nesta live, servos que somos do Senhor, nós sabemos que não podemos fazer nada para mudar o mundo inteiro de uma vez só. Eu não posso mudar o meio ambiente, mas eu posso mudar o meu ambiente. Nós queremos nos comprometer diante do Senhor a cuidar bem da nossa casa, cuidar bem das nossas terras, cuidar bem do quintal que a gente tem, por pequeno que seja, cuidar bem das plantinhas que a gente cultiva, cuidar bem dos animais que a gente adquiriu, cuidar bem da nossa família, administrar bem nossas finanças, fazer render os recursos, por mais parcos, poucos que sejam. Queremos ser os mordomos que o Senhor mandou Adão e Eva serem. Faz de nós, Senhor, exemplo, para que mais e mais pessoas olhem para esse cuidado e também tenham esse mesmo desejo, esse mesmo intuito de serem cuidadosos com o ambiente que o Senhor criou e o que o Senhor nos deu de graça, pela graça. Esse ar que a gente respira, esse alimento que a gente consome e que nos fortalece. Oh Deus, bendito seja o Senhor, Deus Criador de todas as coisas. Céus e terra se curvam de joelhos diante do Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, glória e louvor. E agora, que o Senhor nos dê uma noite de paz, descanso reparador para mais um dia de luta amanhã. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém, a Deus. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, meus irmãos, por essa hora mesmo. Hoje eu tive um pouquinho de atraso, né? Mas amanhã, se Deus quiser, ver se a gente consegue começar aí na hora certinha. Eu, assim como hoje, amanhã também eu estarei dando aula lá na FABERJ, né? Mas saindo de lá, né? Assim que chegar em casa, a gente começa a nossa live, tá? Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome de Jesus. Persevera aí, tá? Não desanima, não. Hoje foi Gênesis 1, amanhã, Gênesis 2, tá? Deus abençoe a todos, meus queridos. Até amanhã, em nome de Jesus.